Meus amigos, nosso objetivo é apresentar a partir deste momento as verdadeiras causas da ameaça de intervenção ou invasão dos Estados Unidos na Venezuela e o que este país, a Venezuela, tem feito ou poderá fazer para enfrentar a ameaça de intervenção militar norte-americana em defesa de sua soberania. A suposta ação do governo Donald Trump dos Estados Unidos de combate ao narcotráfico nas águas do Caribe e do Pacífico soma-se à ameaça de intervenção militar na Venezuela para a derrubada do governo Nicolás Maduro, acusado sem provas de seu chefe de narcotraficantes. O governo Trump realiza bombardeios desde setembro contra barcos nas águas do Caribe e no Oceano Pacífico, que afirma estarem transportando drogas sem oferecer provas para embasar suas acusações. A agência da ONU, por sinal, vê indícios de execuções extrajudiciais. O governo Trump já atacou 20 embarcações no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. E o total de mortes chegou a 80, e esse número vem aumentando. O secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth, frequentemente chama os integrantes de barcos bombardeados pelos Estados Unidos de narcoterroristas. Geralmente não dá mais detalhes sobre evidências que o governo norte-americano tenha para justificar os bombardeios. O secretário de Guerra disse ainda que os ataques foram feitos em águas internacionais. Trump disse à imprensa estar em guerra contra cartéis de drogas latino-americanos. E o presidente ordenou em agosto uma operação militar na região da América Latina contra esses grupos. Desde então, os Estados Unidos mobilizaram uma ampla presença militar na região e faz ataques recorrentes a embarcações no Mar do Caribe em regiões do Oceano Pacífico próximas à costa colombiana da América Latina. Os ataques a embarcações compõem uma estratégia de pressão ao governo de Nicolás Maduro da Venezuela, que é considerado o chefe do cartel de Los Soles pelos Estados Unidos. O presidente venezuelano acusa o governo Trump de realizar uma campanha de pressão que tem como objetivo o tirar do poder. Não existem dúvidas, meus amigos, de que o tráfico de drogas é crime que precisa ser combatido em todo o mundo. No combate ao tráfico de drogas, a ação correta é prender suspeitos de crimes e não matá-los sem provas, como faz o governo Trump. Um suspeito do tráfico de drogas não pode ser morto da forma como faz o governo Trump, a menos que sua culpa seja comprovada na justiça. É importante observar que o que se pratica no Caribe são assassinatos indiscriminados contra pessoas sem comprovação de que elas sejam narcotraficantes. O fato de Trump alegar que os barcos bombardeados pertenciam a um grupo narcotraficante venezuelano não pode transformar os membros da gangue em alvos militares. É outro aspecto que é importante destacar. Nem mesmo o fato desses ataques aéreos estarem ocorrendo em águas internacionais não dá ao governo dos Estados Unidos o direito de matar, em vez de prender. Além de ilegais, os ataques aéreos contra narcotraficantes ou não são covardes e criminosos. De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, o presidente Trump não pode desenvolver nenhuma ação militar, a menos que haja autorização pela própria Constituição, autorização pelo Senado, pelo Congresso americano.
Como a Constituição dos Estados Unidos não autoriza esses ataques aéreos, o governo Trump pratica uma flagrante ilegalidade, não só com relação à Constituição norte-americana, como também com relação ao direito internacional. A Constituição dos Estados Unidos não dá ao presidente Trump o direito de fazer tudo o que ele quiser. A Constituição dos Estados Unidos concede ao Congresso, e não ao presidente, o poder de declarar guerra. O presidente Trump não pode declarar guerra unilateralmente contra a Venezuela. Como ele não pode declarar guerra contra a Venezuela, para se apossar dos seus poços de petróleo, que é este o objetivo principal, além de outros que vamos citá-las ao longo da nossa apresentação. Como o Trump não pode declarar guerra contra a Venezuela para se apossar dos seus poços de petróleo, cujas reservas são as maiores do mundo, que parece ser sua verdadeira intenção, Trump manda bombardear barcos de supostos narcotraficantes, supostamente comandados pelo presidente Nicolás Maduro, e desta forma justificar a invasão da Venezuela sem declarar guerra. Esta parece ser a verdadeira intenção associada aos bombardeios de barcos no Caribe pelo governo dos Estados Unidos. Tudo leva a crer que a matança que o governo Trump realiza contra supostos narcotraficantes nas águas do Caribe representa uma cortina de fumaça para realizar seu principal objetivo, que é o de intervir militarmente na Venezuela. Muita gente poderia perguntar quais são as verdadeiras causas da ameaça de intervenção ou invasão dos Estados Unidos na Venezuela, e como este país poderá fazer frente à ameaça de intervenção militar norte-americana. Esta é a pergunta que responderemos ao longo da nossa apresentação. De início, podemos afirmar que as principais causas, vamos agora, inicialmente, falar sobre as verdadeiras causas da ameaça de intervenção ou invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Podemos afirmar, sem erro, meus amigos, que as principais causas da ameaça de intervenção ou invasão dos Estados Unidos na Venezuela são as seguintes. Primeiro, fatores energéticos. O maior gatilho histórico. Não é por a Venezuela, por sinal, possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, a primeira causa é o petróleo da Venezuela. Segundo, a Venezuela, no contexto da geopolítica da rivalidade Estados Unidos, China, Rússia. A Venezuela, sabendo que está ameaçada em sua soberania pelos Estados Unidos, se aprofundou seu relacionamento tanto com a China quanto com a Rússia. Então, isso existe, como todos vocês sabem, no contexto da geopolítica mundial, a rivalidade entre Estados Unidos, China, contra a China e contra a Rússia. E na medida que a Venezuela estabelece relações em defesa da sua soberania com esses países, isso faz com que a questão da geopolítica seja também uma das causas da ameaça de intervenção ou invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Terceiro, a influência da política doméstica norte-americana e o lobby interno contra a Venezuela. Nos Estados Unidos tem muitos venezuelanos, muitos cubanos, quer dizer, que foram derrotados a partir da Revolução Cubana e que residem nos Estados Unidos. Então existe esse lobby que influencia a política doméstica dos Estados Unidos e que interfere, que naturalmente está interferindo na questão da intervenção ou invasão dos Estados Unidos na Venezuela.
A quarta causa desse conflito é a crise humanitária e institucional venezuelana. E isto tem muito a ver com as sanções econômicas que os Estados Unidos praticaram contra a Venezuela, comprometendo o seu desenvolvimento econômico e social. Então, a crise humanitária na Venezuela resulta fundamentalmente desse fato. E também a crise institucional resulta do quadro econômico e social agravado pelas sanções econômicas dos Estados Unidos. De modo que, em função do agravamento da situação humanitária na Venezuela e do agravamento da crise institucional, a situação na Venezuela evoluiu para um estado ditatorial. Então, na prática, quer dizer, o governo endurece, age de forma dura contra seus oponentes internos por conta do agravamento da situação econômica interna provocada pelos Estados Unidos. A quinta causa da ameaça de intervenção ou invasão dos Estados Unidos na Venezuela tem a ver com a militarização da região do Caribe e do Pacífico e presença de tropas dos Estados Unidos em países vizinhos. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma base militar dentro da Colômbia, que foi implantada há vários anos atrás, graças à aliança que se estabeleceu entre os governos norte-americanos e colombianos da época. Então, existe uma militarização da região do Caribe, também por conta da presença de uma frota naval norte-americana com o maior porta-aviões do mundo que se encontra lá operando. E esta militarização da região do Caribe e a presença de tropas dos Estados Unidos nos países vizinhos, isso também representa um fator que é determinante, vamos dizer assim, das causas da ameaça de intervenção ou invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Aliás, essa militarização confirma a intenção deliberada dos Estados Unidos de intervir na Venezuela, inclusive militarmente. Sexta causa, o conflito entre a Venezuela e a Guiana sobre Essequibo. Isso tem importância muito grande, porque dentro de Essequibo opera uma empresa petrolífera norte-americana. E além disso, Essequibo é detentor de vastas reservas de petróleo. Então, os Estados Unidos têm interesse, digamos assim, de que Essequibo não seja objeto de intervenção da Venezuela, porque a Venezuela ameaça, ou, digamos assim, assumir o controle de Essequibo. Depois vamos explicar por que a Venezuela tem essa pretensão. E, finalmente, como última causa, o discurso antagônico do chavismo contra o imperialismo norte-americano. Isso tem sido uma prática que vem desde Hugo Chávez, quando exercia o poder na Venezuela. Então, essas são as principais causas, meus amigos, que vamos detalhar a partir desse momento. Bem, vamos falar primeiro dos fatores energéticos, o maior gatilho histórico. Quer dizer, o primeiro fator é o primeiro fator causador desse conflito seria o fato da Venezuela ser possuidora da maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, ultrapassando a Arábia Saudita, Canadá e Irã. Para a política externa norte-americana, especialmente durante governos republicanos, o controle, a estabilidade e a previsibilidade de regiões petrolíferas é questão de segurança nacional. Então, por exemplo, a questão do controle do petróleo representa para os Estados Unidos algo de fundamental importância para a segurança nacional. O entendimento que os governantes norte-americanos têm é de que
a cessação do suprimento de petróleo para os Estados Unidos atenta contra a segurança do país. Então, não é por acaso que os Estados Unidos se empenham no sentido de exercer o controle e busca, com essa intervenção, controlar a maior reserva de petróleo do mundo que se encontra na Venezuela. Segundo fator energético que é importante considerar, diz respeito à proximidade geográfica da Venezuela dos Estados Unidos. Ao contrário do Oriente Médio, que se encontra distante, a Venezuela está a poucas horas da costa dos Estados Unidos. Uma crise energética, quer dizer, a cessação do suprimento de petróleo, um alinhamento da Venezuela com potências rivais, ou um colapso político no país, no caso específico da Venezuela, seria visto como uma ameaça direta ao abastecimento norte-americano. Então a intenção da intervenção também seria colocar um governo que evite esse cenário. Uma crise energética, um alinhamento com potências rivais, ou um colapso político no país. Então, os fatores energéticos são esses que há pouco citei. O segundo fator é a Venezuela no contexto da geopolítica da rivalidade Estados Unidos, China e Rússia. O primeiro aspecto que eu gostaria de considerar diz respeito à inserção da Venezuela na estratégia militar russa e econômica e tecnológica chinesa. A partir de Hugo Chávez, do governo Hugo Chávez, a Venezuela tornou-se a maior devedora da China na América Latina. Se tornou a principal aliada militar da Rússia no hemisfério ocidental. E é a porta de entrada para investimentos chineses em telecomunicações, como a Huawei, em mineração, petróleo e infraestrutura. Para o governo dos Estados Unidos, isso representa perda de influência estratégica na América Latina e presença militar, econômica e tecnológica de rivais dentro da esfera de influência histórica dos Estados Unidos, baseada na doutrina Monroe, ou seja, América para os americanos, ou seja, os americanos do norte. Né? Bem, o segundo aspecto que eu considerar é relacionado com a Venezuela no contexto da geopolítica da rivalidade Estados Unidos, China-Rússia, diz respeito à cooperação militar da Venezuela com a Rússia e Irã. Treinamentos, sistemas de mísseis e aeronaves russas, além de acordos com o Irã, aumentaram a percepção de que a Venezuela estaria se alinhando a um bloco anti-Estados Unidos. É o outro aspecto a considerar com relação à questão da intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Então, essa seria a segunda causa, meus amigos, da intervenção, da possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Terceira causa, a influência da política doméstica, ou seja, interna dos Estados Unidos, e o lobby interno contra a Venezuela. A política interna contra a Venezuela é influenciada pela comunidade venezuelana na Flórida, pelo eleitorado cubano-americano anti-chavista e por grupos conservadores que veem a Venezuela como uma ameaça socialista na região. Estados como Flórida são decisivos em eleições presidenciais, tornando a postura contra a Venezuela politicamente vantajosa. Então, essa influência política doméstica exerce esse papel, além da questão do petróleo e além da questão da geopolítica, da aproximação da Venezuela com a Rússia e com a China, quer dizer, relacionada com a geopolítica mundial. O outro aspecto relacionado com a influência da política doméstica diz respeito ao lobby energético e militar. Setores privados influentes ligados ao setor de petróleo, defesa, segurança privada, apoiam uma postura mais dura contra o governo da Venezuela. Então, internamente, existem setores ligados à área de petróleo, o setor militar e segurança privada, que apoiam uma ação mais dura contra a Venezuela. Então, esses são as três primeiras causas que eu apontaria para a tentativa de intervenção norte-americana na Venezuela.
A quarta causa diz respeito à crise humanitária e institucional venezuelana. Isso está relacionado com dois aspectos. Um, o colapso econômico provocado pelas sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Venezuela, que ocorre há vários anos, e as migrações consequentes. A deterioração do sistema político e econômico venezuelano, com hiperinflação e êxodo de milhões de venezuelanos para países vizinhos, inclusive o Brasil, resultantes das sanções econômicas patrocinadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela, gerou justificativos frequentes nos Estados Unidos para que houvesse ação do governo dos Estados Unidos pela intervenção humanitária. Então, isso entre parênteses, intervenção humanitária, que na prática é intervenção militar. Pelo restabelecimento da democracia, entre aspas também, e pela proteção dos direitos humanos, entre aspas também. Então, a primeira causa da crise humanitária diz respeito ao colapso econômico. Foi ela que provocou essa crise humanitária. E segundo, contestações de legitimidade presidencial de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos não reconheceram, como o Brasil também, não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro nas últimas eleições presidenciais. E elevaram a retórica de que a Venezuela é um Estado falido, aumentando o risco de ações coercitivas. Então a situação interna na Venezuela se agravou, econômica e socialmente. A ação do governo se tornou mais repressiva contra os seus oponentes, de modo que essa é a quarta causa da verdadeira causa de intervenção norte-americana na Venezuela, que diz respeito à crise humanitária institucional. E a quinta causa diz respeito à militarização da região do Caribe e do Pacífico e presença de tropas dos Estados Unidos em países vizinhos. Com relação a essa questão, é importante observar que os Estados Unidos reforçaram suas bases militares na Colômbia. Ela tem uma gigantesca base militar na Colômbia. Os Estados Unidos reforçaram essas bases militares, reforçaram as operações de vigilância no Caribe, e nós afirmamos, e há uma comprovação de que a frota naval norte-americana está operando nas águas do Caribe, e a cooperação com a Guiana, especialmente após a descoberta de grandes reservas de petróleo pela ExxonMobil. A presença militar dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico se intensificou com o envio de um grande contingente naval, incluindo o porta-aviões USS Gerald Ford para o Caribe, que é o maior porta-aviões do mundo. As ações são justificadas pelo governo norte-americano como combate ao narcoterrorismo, mas tem aumentado a tensão com países como a Venezuela, que considera a movimentação militar norte-americana no Caribe uma ameaça à sua soberania. Isso ampliou a percepção do cerco militar contra a Venezuela. A sexta causa, que nós poderíamos colocar como determinante da intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, diz respeito ao conflito entre a Venezuela e Guiana sobre Essequibo. Isso ocorreu entre 2023 e 2024. O conflito entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo é uma disputa secular, meus amigos, que se reacendeu com a descoberta de petróleo na região. A Venezuela reivindica o território com base em um acordo de 1966, enquanto a Guiana se baseia em um laudo de 1899 e a administração atual da área. A tensão aumentou com o referendo venezuelano em 2023 e as recentes decisões da Guiana de solicitar a intervenção da Corte Internacional de Justiça. O conflito entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo reativou o interesse dos Estados Unidos, porque a Guiana é hoje um dos países de petróleo que mais cresce no mundo. Empresas norte-americanas como ExxonMobil
domina a exploração de petróleo na Guiana. E o governo dos Estados Unidos declarou apoio imediato e público à Guiana no conflito com a Venezuela pela posse de Essequibo. O risco de conflito local serve como pretexto geopolítico para a maior presença militar dos Estados Unidos na região. A sétima e última causa que nós poderíamos apontar para a tentativa de intervenção militar norte-americana na Venezuela diz respeito ao discurso antagônico do chavismo contra o imperialismo norte-americano. Desde Chávez, a Venezuela adotou um discurso de confronto com o imperialismo norte-americano, com sua postura anti-imperialista, a nacionalização de ativos norte-americanos na Venezuela, por exemplo, o setor petrolífero venezuelano estava nas mãos de empresas americanas e Hugo Chávez nacionalizou todas as empresas de petróleo que operavam na Venezuela. Houve a expulsão de companhias de petróleo do país e a aproximação da Venezuela com o Irã, Rússia, China e Turquia. Esta postura reforçou a narrativa de conflito na política externa dos Estados Unidos. Então, meus amigos, são essas as verdadeiras causas da intervenção militar norte-americana na Venezuela. Aí nós vamos responder uma pergunta que fizemos no início. O que a Venezuela tem feito ou poderá fazer para enfrentar a ameaça de intervenção militar norte-americana? Bem, de início, podemos afirmar que há evidências sérias de que os Estados Unidos buscam anexar o território venezuelano para se apossar das reservas de petróleo, as maiores do mundo, e neutralizar a influência russa e chinesa na Venezuela. De que há um plano formal de invasão iminente da Venezuela com a intenção de ocupar militarmente o país, como ocorreu no Iraque. O que os Estados Unidos pretendem é repetir na Venezuela o que foi feito no Iraque. O que existe é muita pressão política, econômica e militar, somadas às condições regionais e energéticas, que potencializam a ameaça de intervenção militar na Venezuela pelos Estados Unidos. Para fazer frente à ameaça militar dos Estados Unidos em defesa de sua soberania, a Venezuela vem adotando as estratégias militares e econômicas de política internacional e diplomáticas que vamos descrever agora. Primeiro, são as estratégias militares da Venezuela. A Venezuela, é importante destacar, que não possui capacidade de derrotar militarmente os Estados Unidos em um conflito convencional. Assim, qualquer estratégia realista, inevitavelmente, se concentra em dissuasão, para fazer entender ao inimigo que o custo da intervenção militar será alto. Outra estratégia realista, além da dissuasão, é o desenvolvimento da guerra assimétrica, como táticas de guerrilha, terrorismo, guerra psicológica e cibernética. E a Venezuela está se preparando também para a guerra assimétrica. Outra estratégia diz respeito à adoção do que se chama profundidade estratégica, ou seja, é o espaço e o tempo que um país ou o exército de um país tem para se organizar contra um ataque, que é o que a Venezuela está fazendo, no sentido de proteger seus centros vitais, como centros industriais, capital, mão de obra, e utilizando recursos como o vasto território venezuelano, barreiras naturais como as montanhas e infraestrutura para ganhar tempo e reagir de forma eficaz. Além dessas estratégias, a Venezuela realiza alianças externas, que são acordos com outros países para cooperação em segurança, comércio e tecnologia, e acordos de defesa e tecnologia. E, finalmente, a última grande estratégia é transformar a ameaça de intervenção militar norte-americana na Venezuela em um custo político e diplomático elevado para os Estados Unidos. Ou seja, um alto custo político e diplomático relativo a gastos financeiros,
ou a consequências negativas em relações internacionais. Então, este seria, digamos assim, essa introdução que nós fazemos com relação à questão das estratégias militares que a Venezuela vem adotando. Então, vamos agora mostrar em detalhes essas estratégias. A primeira estratégia venezuelana diz respeito à dissuasão e adoção de guerra simétrica, ou seja, a guerra popular prolongada. Qual é o objetivo estratégico? Transformar qualquer invasão em um conflito caro, prolongado e politicamente impopular para os Estados Unidos. É isso que a Venezuela está pretendendo. Desde o governo Hugo Chávez, a Venezuela desenvolve um modelo semelhante ao iraniano e cubano, com a desconcentração das Forças Armadas, com milícias territoriais, a chamada milícia bolivariana, a preparação para a guerra urbana, guerrilha, guerra de guerrilha, ações de negação diária e a capacidade de manter resistência mesmo após os ataques iniciais. Então, o primeiro ponto diz respeito à dissuasão e adoção da guerra assimétrica, a guerra popular prolongada. A Venezuela está se preparando para isso. Segundo, a adoção da defesa antiaérea e antinavio. Qual é o objetivo estratégico? Tornar ataques aéreos e desembarques navais inimigos muito arriscados e aumentar o custo operacional para a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos. A Venezuela possui, e isso já adquiriu, sistemas de defesa antiaérea e antinavio de origem russa, como o S-300VM, defesa aérea de longo alcance, Buk M2 Tor M1, defesa aérea de médio e curto alcance e mísseis antinavio como Bastion P, KH-31 e versões costeiras de mísseis supersônicos. Tudo isso a Venezuela já obteve junto aos russos. Terceira estratégia militar diz respeito à dispersão de ativos militares. A Venezuela pode dispersar aeronaves, radares e sistemas aéreos em múltiplas bases. Primeiro, dispersar aeronaves, radares e sistemas aéreos em múltiplas bases. Segundo, usar abrigos fortificados e sistemas móveis. E terceiro, adotar mimetização civil para dificultar a detecção e destruição. Tudo isso a Venezuela está pondo em prática, em defesa da sua soberania. A quarta estratégia militar diz respeito à profundidade estratégica em selvas e montanhas. Para isso, o terreno venezuelano, que é a Gran Sabana, fronteiras amazônicas e cadeias montanhosas, favorece. Favorece o quê? Primeiro, a guerrilha de longa duração. Segundo, ações de sabotagem. E terceiro, dificuldade logística para forças invasoras. Tudo isso a Venezuela está levando em conta na defesa de sua soberania. A quinta estratégia militar diz respeito ao estabelecimento de alianças militares externas, no sentido de aumentar o custo político para os Estados Unidos e criar risco de escalada internacional. A Rússia, por exemplo, realiza treinamentos militares, faz a manutenção de S-300, Sukhoi, Su-30, cooperação de inteligência e satélites e possível entrega de sistemas antinavio e antiacesso A2/AD. A China proporciona inteligência cibernética, drones de vigilância e ataque, como o Wing-Lung, e o suporte logístico dual use. O Irã fornece drones suicidas e treinamento para a guerra simétrica e cooperação naval. Cuba proporciona à Venezuela inteligência e contra-inteligência de alto nível e doutrina de resistência prolongada. Então essas, meus amigos, são as estratégias militares que estão sendo postas em prática pela Venezuela para se defender da intervenção militar norte-americana. Dá para perceber
que não vai ser fácil tomar a Venezuela. Segunda, agora nós vamos falar das estratégias econômicas da Venezuela. Um conflito ou ameaça militar direta exige uma estratégia econômica centrada na resiliência, diversificação, alianças financeiras e neutralização dos efeitos de sanções econômicas, como o que a Venezuela vem sofrendo há muitos anos, desde o governo Hugo Chávez. Com relação às estratégias econômicas, a primeira grande estratégia diz respeito à diversificação de mercados e giro para o Oriente. Para reduzir vulnerabilidade ao sistema financeiro ocidental, o que é que a Venezuela tem feito? Exportar petróleo para a China, Índia, Turquia e Irã. Segundo, utilizar moedas alternativas, como o yuan chinês, rublos russos, reais iranianos. E terceiro, adotar sistemas de pagamentos alternativos, como CIPs chinês. A segunda estratégia econômica diz respeito à adoção de parcerias estratégicas no petróleo. Apesar da dependência econômica da renda do petróleo, a Venezuela depende quase que totalmente da renda do petróleo. A Venezuela pode firmar acordos de pré-compra com China e Índia, garantindo fluxo financeiro estável. Então pode vender o petróleo e receber por conta do petróleo que ainda vai ser entregue no futuro. Segundo, trocar petróleo por bens essenciais, como os acordos de barter com Irã e Rússia. E terceiro, usar a empresa petrolífera PDVSA, que é a empresa de petróleo venezuelana, como instrumento geopolítico. Então, essa seria a segunda estratégia econômica venezuelana. Terceira estratégia diz respeito ao aumento da resiliência alimentar e industrial. Medidas típicas de economia sob ameaça, como a expansão da agricultura interna, como Cuba após 1992. Segundo, a produção nacional de insumos básicos. E terceiro, prioridade à indústria de defesa, com a fabricação de munições, drones e blindados leves. Isso tudo está sendo colocado em prática também pela Venezuela. A quarta grande estratégia econômica diz respeito à adoção da economia de guerra híbrida. Para sobreviver a bloqueios financeiros ou sanções mais severas, a Venezuela faz uso de criptomoedas estatais. Primeiro, uso de criptomoedas estatais. Segundo, ampliação da economia informal e redes clandestinas de comércio. E terceiro, parcerias com empresas estatais de países aliados. E a quinta estratégia econômica adotada pela Venezuela diz respeito à integração com organismos, à busca de integração com organismos internacionais alternativas, como o BRICS, em que busca adesão, a OPEP, em que busca proteção petrolífera, e terceiro, integração com a Organização de Cooperação de Xangai, que é a cooperação militar indireta com a Rússia e com a China. Então essas são, meus amigos, as estratégias econômicas adotadas pela Venezuela em defesa da sua soberania. E a terceira estratégia adotada pelo governo venezuelano diz respeito às estratégias de política internacional e diplomática. A ação de política internacional e diplomática da Venezuela busca difundir a narrativa de autodeterminação e anti-imperialismo para obter um apoio global. Quer dizer, está difundindo a ideia de que pode ser vítima de uma intervenção militar ilegal perante o direito internacional. Segundo, obter apoio de países descontentes com os Estados Unidos, como a Rússia, China, Irã, Nicarágua, Cuba. Terceiro, explorar divisões internas na política interna dos Estados Unidos. Por exemplo, a oposição do Congresso a novas guerras. E quarto, utilizar o direito internacional
para questionar bloqueios e ameaça de uso da força, que é o que está sendo feito pelos Estados Unidos. Bem, quais são as conclusões que podemos extrair da nossa apresentação? É que a ameaça de intervenção do imperialismo norte-americano na Venezuela deriva convergência de interesses energéticos, lógicas geopolíticas, rivalidades globais e pressões políticas internas nos Estados Unidos. A Venezuela tornou-se um ponto de tensão, porque reúne 3 características raras simultaneamente. Primeiro, grandes reservas de petróleo, as maiores do mundo. Segundo, alinhamento com potências rivais dos Estados Unidos, Rússia, China e Irã. E terceiro, crise econômica interna, que enfraquece a posição internacional dos Estados Unidos. Porque essa crise econômica interna na Venezuela foi provocada por sanções econômicas produzidas pelo governo norte-americano. E além disso, como dentro desse contexto de crise econômica, não só na Venezuela, também o próprio Estados Unidos, que enfrenta também uma crise econômica interna, que enfraquece a posição internacional dos Estados Unidos. Essa combinação coloca os Estados Unidos no centro da disputa pela hegemonia no hemisfério ocidental. Em um cenário futuro de confronto direto, as probabilidades de vitória militar venezuelana contra os Estados Unidos são praticamente nulas. Isso não há dúvida. Mas o objetivo real não é a Venezuela vencer. A estratégia da Venezuela não é vencer a guerra, mas tornar o custo da guerra inaceitavelmente alto, obrigando os Estados Unidos a desistirem dela. Assim, a estratégia venezuelana é fundamentada, primeiro, na dissuasão. Segundo, a guerra assimétrica prolongada. Terceiro, alianças com grandes potências rivais dos Estados Unidos. Quarto, resiliência contra as sanções econômicas dos Estados Unidos. E quinto, pressão diplomática e narrativa internacional em defesa da soberania da Venezuela. Este modelo que a Venezuela está adotando se assemelha às estratégias adotadas pelo Irã, pela Coreia do Norte, por Cuba, pela Síria e, em parte, pelo heróico Vietnã contra os Estados Unidos. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar. Eu achei conveniente fazer essa apresentação para trazer luz para muita gente que não tem conhecimento das questões que estão em torno do problema da Venezuela. Eu trouxe exatamente as verdadeiras causas do problema e o que a Venezuela está realizando para se defender. E para que nós pudéssemos fazer o que nós estamos apresentando, nós pesquisamos várias fontes de referência. Primeiro, nós pesquisamos uma publicação da G1.com. O título do artigo é Estados Unidos bombardeiam mais um barco no Caribe e matam 4, de jornal. Isso está disponível no site de g1.globo.com. Nós analisamos também a Constituição dos Estados Unidos da América, que foi promulgada em 1787. Isso é uma publicação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal. Isso está disponível no site ampf.org.br. Analisamos uma outra publicação de Tiago Salgado Santos, que tem como título A Ingerência Estadunidense na Venezuela Chavista. Essa é uma publicação disponível no site seer.ufrgs da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br. Então, seer.ufrgs.br. Também analisamos uma publicação de Gil Timot, Two Decades of Imperial
failure, theorizing U.S. regime change efforts in Venezuela from Bush to Trump. Isso está disponível no site digital commons.fio.edu. Analisamos também uma publicação de Joe Emsberger e Justin Podu, Extraordinary Threat, the U.S. Empire, the Media, and the 20 Years of Coup Attempts in Venezuela. Isso é uma publicação da Monthly Review Press de 2021. Analisamos também o livro de David Harvey, O Novo Imperialismo. Foi publicado pelas edições Loyola em 2003 e que está disponível também no site gpect.wordpress.com. Analisamos também uma publicação de Flávio Benedito, Economia Petroleira Venezuelana, o dilema da semeadura do petróleo. Isso está disponível no site teses.usp.br. Analisamos também a publicação de Phil Gunson, The Period of Austin Maduro. Isso está disponível no site foreignaffairs.com. Analisamos também a publicação de Ricardo Fan, Rússia reforça a defesa da Venezuela e reacende o tabuleiro geopolítico da América Latina. Isso está disponível no site defesanet.com.br. Também analisamos uma outra publicação de g1.globo.com, cujo título é um artigo de Maduro pede ajuda à Rússia e China após ameaças de Trump, de jornal. Isso está disponível no site g1.globo.com. Analisamos também um artigo Por que a doutrina Monroe está de volta? Uma publicação de Maurício Alfredo. Está disponível no site do Le Monde Diplomatique.org.br. Analisamos também uma publicação de Mariana de Oliveira Lopes, O Imperialismo na Venezuela. Está disponível no site verinotio.org. Analisamos também a publicação de Gregory Wilpert, Chapter 16, The U.S. War on Venezuela. Isso está disponível no site brill.com. Analisamos também a publicação do UOL. O título do artigo é Estados Unidos reforçam presença no Caribe com chegada de porta-aviões, aumentando tensão com a Venezuela. Isso está disponível no site noticias.uol.com.br. Analisamos também uma publicação da BBC News Brasil. O título do artigo é Essequibo, entenda a crise entre Venezuela e Guiana. Resumo. Isso está disponível no site bbc.com. Analisamos também a publicação de Maria Clara Maharfa. O título do artigo é Venezuela a partir dos discursos de Hugo Chávez, anti-imperialismo e integração regional entre 1999 e 2013. Isso está disponível no site snh2025.anpuh.org. Analisamos também uma publicação de Marian Vidori e Jean Marquardt e Benjamin Shedan. O título do artigo é A War in Venezuela would not solve Latin Americans' drug and dictator problems. Isso está disponível no site stimson.org. Analisamos também a penúltima publicação de Amanda Peck, a estratégia da Venezuela em caso de invasão dos Estados Unidos, segundo a agência.
está disponível no site de veja.abril.com.br. E, finalmente, no Poder 360, publicação do Poder 360, nós analisamos o artigo A Estratégia da Venezuela para Evitar o Ataque dos Estados Unidos. Isso está disponível no site www.poder360.com.br. Além disso, nós analisamos uma última publicação de Maëlle Mariette, A Venezuela dilacerada pelas sanções. Isso está disponível no site pt.mondediplo.com. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu queria fazer a respeito da questão da Venezuela. Espero ter trazido esclarecimentos substanciais a respeito dessa problemática. É importante destacar a necessidade de que todos nós, apesar, mesmo aqueles que são contrários à política interna adotada pelo governo chavista de Maduro, mas que entendam que da necessidade, da importância de evitar a todo custo que os Estados Unidos intentem intervir militarmente na Venezuela, em defesa da soberania desse país, porque da mesma forma que essa intervenção está acontecendo na Venezuela, ou possa vir a acontecer na Venezuela, isso pode acontecer também com relação ao nosso país. E se existe uma coisa, algo que é sagrado para todo e qualquer patriota, é a defesa da sua soberania. Evitar que haja a intervenção de potências estrangeiras nos assuntos internos do país. De modo que eu imagino que nossa apresentação tenha sido esclarecedora. Espero que tenha sido. E deixo, para finalizar, meu abraço fraternal para todos.